E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Eliomar de redação. E agora a gente vai fazer a análise de uma redação que tirou nota 1000, a análise de uma 1000. Vem comigo. Então vamos lá. A análise de uma redação nota 1000. O que foi que esse candidato utilizou para conquistar os dois corretores, tanto da questão do projeto de texto, de vocabulário e de elementos coesivos? Essa redação aqui, ela é do ano de 2019, que trata da questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí já começa. Na obra Brasil, uma biografia, então já está trazendo um contexto aqui, já está trazendo um repertório, que é um livro. Na obra Brasil, uma biografia, as historiadores Lilia Schwartz e Heloísa Strolin apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Aí vai, elemento coesivo aqui, ó, dentre elas, sempre está fazendo essa retomada. Destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Deu ponto continuando, vai jogar aqui, ó, embora que é um elemento coesivo que é da contradição, que é a da oração concessiva. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza. Muito do que nela se prevê, nela, que é uma das legislações, tá? Aí retoma aqui, ó, ponto continuando, tal fato, tal, que é o mesmo que esse fato, né, é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, que é elemento coesivo, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado, associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros, faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Desenvolvimento 1, já trouxe aqui, ó, o elemento de apresentação do meu desenvolvimento. Eu preciso colocar, seja em uma primeira análise, ou em uma primeira abordagem, ou primeiramente, eu preciso colocar este elemento coesivo. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Aí vai colocar aqui um elemento coesivo que é da conjunção alternativa. Seja pela dificuldade em administrar recursos em território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional, existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema, palavra do tema. Colocou aqui, ó, acesso ao cinema, ponto continuando. O que é que vai ter que colocar aqui? Dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinema no país. Entretanto, que é aquele elemento coesivo da contradição, ora, existem 2.000 salas de cinema. Entretanto, lá vem a contradição. O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Olha o que ela diz, a democratização do entretenimento cinematográfico. Entretenimento cinematográfico está funcionando aí como um sinônimo para a palavra cinema. Ademais, o que é ademais? Soma. E a ademais serve para colocar, para introduzir o desenvolvimento 2. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta falta de conhecimento sobre os direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, no desenvolvimento 2, já está colocando o repertório, que é uma obra, que é o livro Vidas Secas. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista o protagonista Fabiano, desprovido de acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detinham o saber. Ó, retoma toda essa história nesse viés. Nesse viés, sendo uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares de fabianos no Brasil, tá? Dessa forma, o elemento coesivo aqui que vai servir para finalizar o meu desenvolvimento
Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição e marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Agora, olha o detalhe, esse pronome aqui, ó, do caso oblíquo, inseri-los, que está aqui retomando coesivamente brasileiros. Por isso que é importante dar uma revisada no uso dos pronomes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, o, a, os, as, porque esses pronomes, eles servem para fazer retomada ali no texto. Então, por isso eles são importantes para a competência 4, que é a coesão textual. Aí vem, portanto, olha, o nosso velho elemento coesivo da conclusão. Portanto, pode-se inferir que a democratização do acesso ao cinema no Brasil acabou de colocar o tema da redação. O tema apareceu. É um tema relevante e que carece de soluções. Ó, ponto continuando. Vai jogar o elemento coesivo. Sendo assim, cabe ao governo federal direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro, por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura, a fim de, esse elemento coesivo, a fim de, ele na tua redação, ele é separado, na tua redação, ele não é junto, ele é separado e ele dá a ideia de objetivo, de finalidade, tá? A fim de promover o desenvolvimento sociocultural igualitário aos cidadãos. Aí, já fez a primeira proposta, vai fazer a segunda proposta. Além disso, que é um elemento coesivo da soma. Além disso, ademais, outro sim, também, ainda, são elementos coesivos que me dão essa ideia de soma. Além disso, cabe ao Ministério da Educação promover palestras em associação com a indústria cinematográfica, bem como incentivar a produção de curta-metragens, no intuito de conscientizar os brasileiros sobre o direito do acesso à cultura e sobre o papel do cinema na emancipação individual das amarras sociais. Vai finalizar toda essa proposta, toda essa redação. Repara no detalhe, ponto. Assim, que é um elemento coesivo da conclusão, né? A construção da cidadania será facilitada e os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. Olha o detalhe do texto-circuito aqui do projeto de texto. Ela finaliza da seguinte forma. Facilitado, os fabianos se tornarão, de fato, cidadãos plenos. Se eu voltar bem aqui ao desenvolvimento 2, eu pego Vidas Secas, que ela fala de Fabiano. Então, essa retomada aí rapidinho para o que foi mencionado, que é o projeto de texto. Beleza? Essa foi a análise de uma redação que tirou nota 1000, as estratégias que foram utilizadas, os elementos coesivos, ao desenvolvimento das ideias, o projeto de texto. Tudo isso foi utilizado para encantar os dois corretores. Até a próxima.